gente tem desenvolvido pesquisas aqui no Departamento de Administração e Economia relacionadas ao consumo cultural, que é realmente como as pessoas fazem uso da cultura, né? Diversas formas de cultura, né? De arte. E isso é muito importante porque, além de ser um mercado, né? Que pode ser estudado do ponto de vista econômico, né? Gera emprego, gera renda, também revela muito sobre as preferências das pessoas, do estilo de vida delas. Então, nosso projeto procura trabalhar como que está sendo a evolução do consumo cultural em diversos campos, né? Que seriam esses campos, né? Literatura, questão das séries, né? Que é um tema interessante porque tem tomado um pouco do espaço aí, por exemplo, do cinema, né? Dos filmes. A questão da música, né, que a gente tem trabalhado bastante. Então nós fizemos uma pesquisa em Minas Gerais, entrevistamos 1.200 pessoas nas cidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora e Lavras, buscando identificar os fatores que influenciavam no gosto musical dos nossos respondentes. E o que a gente verificou é que as pessoas, elas, de uma forma geral, elas são muito influenciadas pela classe social, pelas variáveis também sexo, idade. Então existe uma tendência que a gente identificou das classes sociais mais altas ainda preferirem gêneros considerados legitimados, de status, em oposição a classes mais baixas, por exemplo, que tendem a preferir gêneros populares. Esses gêneros de status que eu me refiro, eles são, por exemplo, a música clássica, o jazz, blues, e aqui no Brasil o rock e a MPB também, que são gêneros que têm uma legitimação, que existe uma realidade culturalmente construída que eles seriam gêneros de um status superior. Então, a gente observa que nos discursos dos nossos respondentes, essa legitimação ela apareceu. Quando a gente perguntava quais são os gêneros musicais que os entrevistados mais gostavam, apareceram em primeiro lugar o sertanejo, seguido pelo rock e a MPB. Porém, quando a gente confronta isso com a prática real dos nossos entrevistados, a gente percebe que outros gêneros eles figuram como muito mais apreciados e muito mais ouvidos. Então, o sertanejo hoje sim, ele tem hegemonia no gosto. Então, das músicas mais ouvidas em 2017, 50% são músicas do gênero sertanejo. Mas, por outro lado, a gente tem o funk e o pop, que não apareceram na nossa lista de gêneros mais apreciados. O que a gente observa com isso é que, embora nos discursos as pessoas procurem destacar gêneros como a MPB e como o rock, na lista de mais ouvidas esses gêneros praticamente não aparecem. E aí a gente ainda destaca, né, na nossa pesquisa, o quanto está existindo o que a gente chama de transgenia entre os gêneros musicais, no qual a gente observa que, para poder se manter no mercado, para aumentar a popularidade, as diversas esferas musicais têm miscigenado gêneros em relação ao mesmo artista, por exemplo. Um exemplo é a Anitta, que esteve entre uma das mais ouvidas no ano passado, e as músicas dela transitaram tanto em relação ao funk, que é a origem da cantora, como também em relação ao pop, em relação ao sertanejo, ao pagode e até mesmo em relação aos outros estilos. Bom, em relação às implicações do nosso estudo, a gente pode destacar algumas gerenciais, né, em que as empresas podem se aproveitar desses resultados para suas estratégias mercadológicas. Então, tanto em relação a eventos que podem ser organizados, como também dentro das próprias organizações, né? Tocar, por exemplo, dentro de um varejo, alguma música que tem um índice de rejeição menor, por exemplo, né? E a gente também tem algumas implicações que a gente considera de ordem da administração pública, no sentido da gente democratizar mais o acesso às formas de música que são menos populares, né? Para que, assim como alguns grupos tenham maior acesso, um acesso favorecido a essas formas musicais, que outros grupos também possam ter acesso em cidades de menor porte, que a gente identificou que algumas formas de música elas acabam sendo limitadas e de difícil acesso pela população, e essa é uma forma da gente tentar chamar atenção a isso, né, para que todos tenham acesso a todos os tipos de música e assim possam definir o seu gosto musical dessa maneira.